Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus possa estar com todos. Mais uma vez aqui estamos para mais um estudo desse projeto O Semeador Saiu a Semear. Esse projeto do Grupo Espírita Caminho da Luz, que aqui estamos tentando levar um pouco da doutrina espírita, mas principalmente do Evangelho que consola, que conforta a todos nós. E o tema que nós vamos abordar hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E os itens que nós vamos trabalhar especificamente são os itens 6 e 7. Necessidade da caridade segundo Paulo. Esse apóstolo que entendeu o verdadeiro sentido da caridade e que ele vivenciou toda a trajetória de sua vida, depois da conversão ao cristianismo, ele nos trouxe, nos exemplificou e ainda deixou a sua mensagem através das suas cartas, que serve de exemplo para todos nós. E vamos observar quanta sabedoria nas mãos desse apóstolo que escreveu essas cartas, orientando os companheiros cristãos que ficavam em regiões distantes. Pois a dificuldade de transporte na época era muito difícil, então através das cartas ele orientava aqueles cristãos. Então nós vamos aqui, vamos ler alguns trechos dessa passagem para a gente refletir. E podemos ver quanta sabedoria, quanta lucidez, quanto entendimento Paulo teve para colocar isso com tanta sabedoria. A gente vê tamanha conexão que Paulo tinha com Cristo para ele conseguir transmitir essa mensagem que tem todo o conteúdo, está todo conectado com a mensagem de amor do Cristo. Nos diz aqui no Evangelho o seguinte: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se não tiver caridade, serei como bronze que soa ou um símbolo que retine. Vamos analisar cada trecho aqui. Olha só, ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e as línguas dos próprios anjos. Vamos trazer para os nossos dias e para a nossa vida. Nós hoje, pessoas que vivemos hoje no ano de 2021, hoje existem infinitos recursos, linguagens perfeitas, meios de comunicação. Ainda que eu domine todos esses meios de comunicação, ainda que eu decore, sei de cor todo o Evangelho do Cristo, ainda que eu fale até a linguagem dos homens, ele fala, ainda que eu domine a linguagem dos homens, todos os meios de comunicações humanos, que eu consiga ter acesso à informação em todos os meios, ainda que eu fale a linguagem dos próprios anjos, ainda que eu consiga repetir aqui as mensagens dos espíritos superiores, as mensagens desses espíritos que já estão num patamar acima do nosso. Ele fala, se não tiver caridade, serei como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Ou seja, olha só, um símbolo é uma coisa... Mas vamos imaginar você bater um sino. Aquele som se propaga pelo ar de forma natural, de forma... o ar transporta aquele som simplesmente de forma natural, mecânica, né? Mas ali não está contido o sentimento, ali não tem nada além daquilo, sempre vai ser o mesmo resultado. Mostrando aí que as palavras quando são ditas, as informações quando são levadas, se elas não estiverem impregnadas de sentimento, estamos ainda bem distante do objetivo. Ele diz nada sou, porque na verdade nós somos muito mais do que isso. Nós temos o potencial dentro de nós para ser desenvolvido
e sermos muito mais do que simplesmente aquilo que nós conhecemos aqui na Terra. Então, se faz necessário uma reflexão. Só uma pequena observação aqui, porque muitos vão ver, em outras traduções do Evangelho, nós vamos ver que essa palavra caridade, na verdade, Kardec usa essa palavra caridade, mas se nós pegarmos lá na Bíblia, nós vamos encontrar a palavra amor. Se não tiver amor, nada serei. Em todas as vezes que eu disser a palavra caridade na leitura aqui, nós vamos encontrar amor lá na Bíblia, melhor dizendo. Agora eu pergunto, como dizer separar caridade de amor? Porque, na verdade, a caridade é o amor em ação. Então, não tem como você separar. Dizer caridade no sentido de verdadeiro da palavra caridade, e não no sentido que muitas vezes aqui na Terra, por alguns humanos, é dita, que é apenas dar uma esmola para o necessitado, muitas vezes necessitado material, mas a caridade é muito mais que isso. Na verdade, isso quase, na maioria das vezes, nem é a caridade verdadeira. Nós, na doutrina espírita, conforme nos ensina Emmanuel, o verdadeiro sentido da palavra caridade é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, quem pratica isso está exercitando o amor. Então, por isso, aqui Kardec usou essa palavra caridade, para nos chamar mais atenção, porque muitas vezes, através da história, nós banalizamos muito essa palavra amor. Então, e o verdadeiro sentido dela muitas vezes ficou perdido. Então é preciso, às vezes, uma maneira diferente de olhar, embora o sentido é o mesmo, mas é só uma percepção diferente, é só uma maneira de olhar diferente, é um convite para olhar de uma outra maneira, para que a gente possa chegar no objetivo final, que é realmente sermos amorosos, bons, caridosos, que no fim é tudo a mesma coisa. Então, continuando aqui, diz, ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Olha só, ainda que eu tivesse o dom da profecia. Nós vamos ver que o sentido de profecia, os profetas, eles previam o futuro, mas na verdade todo profeta verdadeiro é um homem que veio à Terra à frente do seu tempo. Ele veio para trazer algum novo ensinamento. Ele veio trazer algo que a humanidade ainda não conhecia. Ele veio direcionar um determinado povo. Esse é um profeta. Mas, muitas vezes, as pessoas entendem apenas como profeta como aquele que faz coisas miraculosas. Até então, seria dons mediúnicos extraordinários. E que, na verdade, o verdadeiro sentido da palavra profeta não é bem esse. Mas aí, observando a cultura, os conhecimentos, a gente vai respeitar esse conhecimento. Mas aí ele diz aqui, ainda que eu tivesse o dom da profecia e capacidade de entender e dominar toda a ciência humana, ainda que eu tivesse a fé, olha que interessante, toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Eu frisei bem essa questão da fé, porque muitas vezes nós fomos educados a entender como que a fé bastasse para que nós possamos cumprir com nossos objetivos para com Deus. E mostrando aqui que dentro da própria Bíblia, Paulo deixa bem claro aqui, ainda que eu tiver toda a fé possível, a ponto de transportar os montes, se não tiver caridade, nada sou. Porque a interpretação de fé, nós podemos entender nos dias de hoje, quase sempre é aquela questão
da crença que eu profiro, das obrigações, vamos dizer assim, que eu cumpro semanalmente para com a escola religiosa no qual eu participo. Então, é preciso a gente refletir sobre isso. Olha só, não basta ter toda a fé possível. Se não tiver caridade ou se não tiver amor, nada sou. Porque ainda estou muito distante do objetivo que eu possa alcançar. Do objetivo que Deus me traçou, está à minha disposição para que eu possa conseguir chegar lá. Então, continuando aí. E quando houver distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso nada serviria. Aí entra uma outra questão, né? Ele coloca aqui também, ainda que eu tiver distribuído todos os meus bens para os pobres. Aí entra outra questão, que a gente começou a falar no início. Às vezes nós pensamos que caridade é só você dar coisas materiais. É você entregar para um necessitado material, uma quantia, um volume em dinheiro ou de alimentos. E ele tá deixando bem claro aqui. Ainda que eu fizer isso, e vai muito mais distante, ainda que eu me sacrifico fisicamente, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada serviria. Tudo tem que ter um objetivo útil. Todas as nossas atitudes, elas precisam ter um objetivo útil. Então, quando eu entrego uma doação para alguém, eu preciso fazer isso com amor. Eu preciso entregar aquilo para que aquela ação minha alimente materialmente, mas acima de tudo, alimente espiritualmente. Que eu não jogue aquela pessoa para baixo, que eu não humilhe, que eu não me sinta superior e não me coloque superior diante daquela pessoa. Ela está momentaneamente necessitado de algo que eu tenho abundância naquele momento. Mas amanhã eu não sei como vai ser a minha situação. Então, naquele momento, nós temos que olhar apenas como um irmão ali que está recebendo. É o que Paulo está ensinando para a gente. Isso aqui é uma verdadeira aula de ensinamento que Paulo passa para os cristãos. E ele fala, ainda que eu sacrifique, ainda que o meu corpo. Nós muitas vezes encontramos alguns companheiros, alguns irmãos de caminhada, que acham que sacrificar o corpo está agradando a Deus. Expor a certos jejuns absurdos, alguns se batem até fisicamente para purificar a alma. Será que é isso? Nós vamos encontrar na história dos cristãos, muitos se entregavam ao martírio, que eram massacrados nas arenas. Os primeiros cristãos passaram por isso. Só que ali tinha um objetivo. Ali eles faziam aquilo porque mostrar a fé, a confiança, que eles se entregavam sorrindo, cantando, louvando a Deus, mostrando que essa vida aqui não é a mais importante. Ela é importante porque é aqui que nós estamos hoje, mas ela não é a mais importante. A verdadeira vida nossa é no mundo espiritual. E de lá que nós viemos, para lá que nós retornaremos. Então, estagiamos aqui na Terra por um período, mas se buscarmos encontrarmos a paz, a conexão com o mundo espiritual superior, nós viveremos em paz, mesmo diante dos martírios. Olha só que magnífico ensinamento que esses cristãos nos ensinaram, mostrando claro aí que nós precisamos criar essa conexão com Deus, criar essa conexão com o Pai cada vez mais, para nós conseguirmos esses objetivos que a gente precisa alcançar aqui na Terra. Dando continuidade aqui, né, na leitura aqui, a caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipita,
não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Carta de Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1 a 7, e no versículo 13 também. Veja só, como a caridade ou o amor, como nós já comentamos, né? Ela é paciente, sabe esperar a hora certa, sabe que existe um governador no universo, que é Deus, e ele sabe de tudo que acontece no universo e dentro de nós, sabe dos nossos pensamentos, das nossas vontades, da nossa disposição, das nossas tristezas, das nossas angústias. Ele sabe de tudo isso, através dos seus mensageiros, que estão por todos os cantos do universo, ocupando todos os espaços e atendendo todas as necessidades dentro das possibilidades que lhe compete e dentro das possibilidades que permite o processo evolutivo. Porque nós estamos aqui na Terra com o objetivo de evoluir. Nosso processo aqui é a evolução. E muitas vezes passar por provações, dificuldades, dores, isso permite que a gente consiga algum progresso evolutivo. Então, às vezes, eles não intercedem segundo a nossa vontade, porque sabe que aquilo é benéfico, sabe que ali existe um fim útil, sabe que ali vai extrair algo de bom ainda. Depois que tudo passar, nós voltamos para trás, pensamos, refletimos, entendemos o porquê de tudo. Então, a caridade é tudo isso. Não é invejosa, não se desgasta, ela sabe esperar, ela não se revolta com as injustiças do mundo. É claro que você, às vezes, pode ficar triste quando vê uma injustiça. É natural a gente se entristecer. É natural que Jesus, naturalmente, ele se entristecia com as dificuldades dos apóstolos, as dificuldades da humanidade em entender sua mensagem. Isso é normal. Mas quando a gente vê uma grande injustiça acontecendo no mundo, nós precisamos olhar com olhos diferentes. Não é aprovar a injustiça, não estamos dizendo isso. Não é dizer que está tudo bem. Não está. Se é injustiça, é injustiça. Está errado? Sim, está errado. Mas está sobre o nosso comando, nós temos influência direta com aquilo, nós podemos fazer algo diretamente? Talvez sim, se podemos sim, vamos fazer o que tiver ao nosso alcance, mas se não, muitas vezes são coisas distantes, que nós sabemos através das mídias, dos órgãos de comunicação, dos veículos de comunicação. Então, o que acontece? Nós vamos entristecer, sim, mas não vamos nos revoltar. Porque isso, nós estamos descumprindo com o nosso objetivo aqui na Terra. Estamos desconectando com essa mensagem de amor que Jesus nos ensinou. E, continuando aqui, né? Não se agasta, não se azeda com coisa alguma, ela rejubila com a verdade. Nós precisamos fazer aquilo que nós temos condições de fazer. E buscarmos verdadeiramente estarmos conectados com a verdade. É por isso que a gente precisa ter uma vigilância muito grande. Porque muitas vezes nós conectamos tanto com esses momentos de injustiça, nós ficamos valorizando tanto algumas coisas que acontecem, revoltando, mas a verdade prevalecerá sempre. E tem
um poderoso aliado que se chama o tempo. O tempo é encarregado de desfazer todas as ilusões. O tempo, ele faz com que todas as verdades apareçam. Se nós observarmos através da história, todas as verdades prevaleceram. Todos aqueles que usaram da força, do poder, da autoridade do mundo, pode ter vencido temporariamente, mas a vitória é por períodos muito curtos. Pode até passar uma reencarnação, mas a verdade aparecerá sempre. Por isso que o cristão ele precisa estar consciente disso. E é interessante que no final da mensagem aqui ele coloca, a caridade acima da esperança e da fé. Às vezes a gente faz uma leitura rápida, a gente não para refletir. Mas veja só, a caridade ou o amor, ele está acima da fé. Não basta eu acreditar, não basta eu ter esperança que as coisas vão melhorar. Mas se eu tiver amor, eu impulsiono todas essas outras. Porque a caridade é a mãe de todas as virtudes. É através dela que nós vamos conquistar as demais. E a caridade, ela está ao alcance de qualquer pessoa, de qualquer um. Não importa se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é pardo, não importa a condição financeira, não importa a etnia, não importa se é brasileiro, se é russo, se é indiano, não importa. Não importa a sua condição física. Você pode ter um corpo saudável ou pode ter um corpo deformado. Não importa a condição de saúde, vocês podem estar com a saúde plena ou pode estar enfermo em cima de uma cama. Por quê? Porque, na verdade, a caridade ela não tem regras. Ela não tem aquela forma exclusiva de se fazer. Ela pode ser feita de todas as formas. E a forma mais convincente que tem é a do exemplo. A do exemplo. O exemplo é que arrasta. Por que nós falamos que ela pode, inclusive, estar em cima de uma cama? Porque, mesmo em cima de uma cama, ela pode dar exemplo de resignação, superação, paciência, tolerância. E imagina só, uma pessoa que está muitas vezes totalmente enferma, mas tranquila, serena, com fé, com esperança, sabendo esperar o momento dela. Isso é uma grande lição para todos nós. Eu tenho certeza que a maioria de nós já conheceu, já ouviu falar de alguém assim. E a gente para e pensa, nossa, mas ela está numa situação daquela, está resignada, e eu que tenho tudo o que ela não tem, muitas vezes estou triste, angustiado, estou aqui revoltado, porque me falta uma ou outra coisa ali, muitas vezes sem tanta importância, mas eu estou revoltado. Mostrando aqui, deixando bem claro para a gente que é preciso nós entendermos que olha como Deus é Pai e como Ele nos dá condições, não importa a situação que eu encontro, eu posso ser útil. Eu posso ser um servo dele. Eu posso dar exemplo. E exemplo não depende disso. Porque a maioria das pessoas hoje, a necessidade maior é de atenção. É de alguém para ouvir. Às vezes a pessoa está passando por um sofrimento terrível. Mas não tem ninguém que tenha ali um tempo para poder parar, para conversar com aquela pessoa, para ouvir, para tentar entender o que está passando dentro dela, como que ela está se sentindo, o porquê das coisas. Muitas vezes uma conversa realmente para poder ouvir e entender a pessoa, né? Simplesmente você chegar lá e despejar um monte de sermões, de direcionamentos que existe, que serve para você, mas às vezes não serve para ela. Então, muitas vezes, você parar uma conversa, uma pessoa que consegue ouvir, consegue dar atenção para alguém, vale muito mais do que um medicamento.
porque na verdade aquela angústia, aquele aperto que ela está vivendo, está incomodando muito mais. E quando ela coloca para fora, quando ela desabafa, ela vê que tem alguém que está ouvindo, isso tem um resultado muito significativo para aquela pessoa. Isso é caridade. Isso não custa nada. Precisa apenas de boa vontade. Precisa apenas de um pouco de olhar para o seu próximo e olhá-lo como um irmão. Isso está ao alcance de qualquer um de nós. Aí, para a gente ver como a sabedoria de Paulo, ao trazer essa mensagem, nos dá e nos serve de exemplo. Bom, gente, é essa a mensagem que nós tínhamos para passar, que nós conseguimos absorver hoje, dessa magnífica carta de Paulo aos Coríntios. E vamos pedir a Jesus que possa envolver todos aqueles que nos assistem e possa levar essa mensagem de amor, essas vibrações de Paulo, do Cristo, de todos os cristãos, todos os mensageiros desses personagens que estão espalhados por todos os cantos do universo, que possam levar essa mensagem a todos os corações e confortar, em especial, aqueles que estão passando por maiores dificuldades e necessitados da verdadeira caridade, que é aquela que não é feita materialmente, mas o conforto do coração que sofre. Que a paz de Jesus possa estar com todos. Muito obrigado.